Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Braga, seguindo aqui com a nossa série do desafio de 200K, uma conta de swing trade. E a ideia é mostrar um pouquinho da estratégia aqui de como crescer uma conta. E a ideia é também mostrar meu sistema operacional enfim, manter aí a disciplina de stop e de gerenciamento de risco, né? Então, falando um pouquinho sobre as operações, né? Então, o resultado aqui a gente mantém perto dos 35, né? A gente tinha subido um pouquinho, tem uma posição que eu vou mostrar que deu uma corrigida, mas ainda mantemos aqui uma posição bem bacana. Estou posicionado em duas ações, né? Estou em Banco Inter e abri uma posição em Vivara, uma posição pequena, 1.500 ações só, e aumentei a posição em Banco Inter também. Eu vou explicar um pouquinho o porquê também. Dando um overview aqui no índice, né, no Ibovespa, estou olhando o gráfico mensal. Então a gente vê que o price action está bem interessante aqui, né? Gosto de olhar o gráfico de 6 meses também, pouca gente olha, mas acho que ele é bem interessante. Então a gente vê que teve uma correção na média de 9 e bem ali encontrou suporte e voltou a subir, né? Então estou bem otimista com o gráfico aqui, né? Até que me prove o contrário. E o gráfico mensal também está interessante. A gente olhar o gráfico quinzenal, né, também a gente vê que está uma possível agulhada aqui, né? Então, se a gente tiver mais uma subida aqui, essa média vermelha vem para cá, verde sobe e a gente tem uma agulhada aqui que pode ser bem poderosa. A gente teve um momento assim aqui, né? Então a gente teve uma barra grande de 15 dias e mais duas na sequência, né? Então uma agulhada em 15 dias parece que é bem provável. E o que foi que aconteceu no semanal também, né? Então a gente teve essa agulhada aqui no semanal. Então, como esse price action está super alinhado e com essa agulhada, eu entendo que a gente deve ter pelo menos mais uma semana aqui, né? Talvez tenha alguma correção, a gente nunca sabe, a média está um pouco distante, mas me deixa bem otimista para segurar a posição, né? Então a gente teria a possibilidade dessa média verde subir até nesse nível aqui, o que nos daria mais tempo aqui de alta, né? Então veremos. No gráfico diário, price action também interessante, está esticado ainda das médias, mas quando a gente vê essa força compradora, costuma ir embora assim mesmo, né? A gente viu aqui como que foi. Então, difícil saber se a gente vai ter uma correção, mas para cá isso vai embora, né? Se a gente vê muito fluxo gringo entrando, pode ser que o gráfico vai embora mesmo para cima, né? Então veremos aí. Então, falando das posições, né? Estou em Banco Inter, fiz uma entrada aqui no dia 25, né? Como eu comentei, eu entro observando o intraday, eu entrei bem aqui, desculpa, dia 25, foi aqui, nesse setup de trampolim, bem aqui que eu entrei, e aí eu fui adicionando ações conforme ela foi subindo. Então, meu preço médio acabou subindo um pouco para cá, porque me pareceu que o price action e tudo estava convergindo para uma alta aqui. Então, ainda estou otimista aqui com o papel, né? Ele não fez nada de errado, digamos assim, né? A gente sempre, quando compra, espera que a ação haja da forma que a gente espera. E o que seria isso, né? Basicamente, está seguindo nas médias aqui, né? Na 9,21, ele deu uma descida até aqui, mas voltou, que foi um bom sinal, né? Se a gente olhar o DD Index também tá bem interessante. Se olhar no gráfico semanal, a gente viu que tivemos uma correção no semanal para chegar perto das médias. Vamos ver o que acontece na próxima semana, né? Talvez a gente tenha a barra já subindo aqui, ou ele pode ainda corrigir até a média, que deve subir até aqui mais ou menos, né? Do ponto de vista do DD Index, está bem interessante. É quase uma agulhada aqui, apesar de a média verde ter dado uma inclinada um pouco para cá, mas a gente poderia ver eventualmente subir para cá. O que seria um sinal para sair? Eu geralmente tenho uma regra de que quando perde a média de 21, eu tendo a sair, tá? Com algumas exceções, né? Então, já deixei meu stop no 0 a 0, né? Então aqui eu não perco mais nessa operação, o que me dá tranquilidade aí para segurar, né? Então, estou com uma posição mais pesada em Banco Inter, né? Se a gente falar até um pouco de resultado, nesse trimestre eu dei uma estudada nessa semana em empresas aqui
dos resultados, e o Banco Inter, no final das contas, eu achei que é a empresa brasileira aí que está com os melhores resultados, se a gente observar num contexto ali de médio prazo, né? Então a empresa está crescendo, aumentando base, expandindo, a gente vê lucro líquido e receita subindo também, então me dá segurança para continuar na operação. Abri uma posição também em Vivara, que teve um resultado bacana. A gente vê aqui que em dezembro teve um lucro líquido histórico, eles estão expandindo lojas também. E a ação está muito amassada, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, também receita total em alta, né? EBITDA também. Então, assim, não adianta só o resultado a priori ser legal, ser bacana, né? A gente precisa que o mercado compre essa ideia, a gente nunca sabe se tem informações por trás também que a gente desconhece. Então, eu procuro olhar o fundamento e depois a confirmação no gráfico, né? Então, gostei do que rolou aqui em Vivara, né? No dia do resultado a gente teve um gap aqui de mais ou menos 7%, 7,5%, e ela segurou nesse nível. Então eu gosto desse setup, né, que a gente chama de gap and go, né? Então ele deu um gap, segurou. A gente ainda está distante da média de 9, mas vamos ver como é que abre na segunda-feira. Se essa média já começar a subir aqui, a gente pode ter uma operação interessante. Deu uma agulhada no diário também, o que é bem positivo. Gráfico semanal. Também está interessante se o Didi realmente subir aqui e fizer esse cruzamento para baixo, a gente pode ter uma pernada de alta, que foi o que aconteceu aqui, Em geral, é um gráfico que está lateral, né, desde o IPO, bem esquisito, mas ao mesmo tempo se torna previsível, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade interessante aqui, está muito amassada a empresa e os resultados estão crescentes, né? Então, vejo aqui com uma margem de segurança bacana essa operação. Entrei com uma posição pequena e conforme andar eu posso ir adicionando, né? Então essas são as duas posições que eu tô segurando agora. Gosto também de Ultrapar, que também fez esse resultado aqui, né? Depois do resultado a ação subiu, né? A Cogna também está com price action interessante, um pouco esticado, mas pode ser que na próxima semana fique interessante. Irani também teve um resultado bacana, porém o price action ainda não está confirmando, né? Trisul também teve um ótimo resultado, mas ela já esticou demais, então aqui eu não faria nada. A Gabor também extremamente amassada, teve um resultado ok, também se a gente dar uma olhada. A gente vê que o lucro líquido aumentou, né? Diminuiu um pouco a dívida também, então estou de olho. Cirela teve um ótimo resultado também, mas não muito mais do que teve no quarto anterior, mas enfim, excelente empresa, está no meu radar aqui também. Direcional também foi o destaque aí do Minha Casa Minha Vida. Então, é uma empresa que também não para de crescer. Acho que junto com o Banco Inter é uma das melhores empresas da Bolsa, aí, na minha opinião. E a questão de direcional é que ela já está bem esticada, né? Graficamente, não do ponto de vista de fundamento, né? Está com um preço-lucro aqui de 8,67, que é bem razoável, né? A mesma coisa a Cirela, tem um preço-lucro bem baixo, né? Essa ação podia ainda andar bastante, né? Então, acho que dessa semana é isso. De olho aqui em Banco Inter, ver se a gente consegue dar essa acelerada. Meu alvo em Banco Inter estaria a priori nesse topinho aqui, né? Se a gente der uma olhada aqui, a gente teria mais aqui para andar 15%, 16% mais ou menos, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima semana.